Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora nesse vídeo eu quero trazer sobre os sacramentos que pessoas com união ilegítima não podem receber. Antes de falar sobre este tema, um tanto quanto polêmico, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever e compartilhar esse e outros vídeos com os seus contatos. Bom, esse tema de hoje é um tema amplamente discutível, mas eu vou dizer aquilo que a igreja tem dito ao longo do tempo sobre os sacramentos, que é aconselhável que pessoas que estão nessas situações não recebam. A igreja tem 7 sacramentos, e desses 7 sacramentos, 2 deles, essas pessoas nessas condições, não podem receber, que é o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. Pessoas que vivem uma união ilegítima, elas não devem receber a Eucaristia e também a confissão, porque ambas estão relacionadas. Essa é uma orientação da igreja, agora com o Papa Francisco teve aí algumas aberturas, mas são casos que precisam ser discutidos, avaliados, não é todo mundo que pode aí estar autorizando as pessoas a receberem esse sacramento se elas vivem numa união ilegítima. União ilegítima é a pessoa que rompeu o sacramento do matrimônio e se uniu a uma outra pessoa, sem o sacramento do matrimônio. Então, quem não tem o sacramento do matrimônio, quem está com uma pessoa sem o sacramento do matrimônio, essa pessoa está vivendo uma união ilegítima, quem está vivendo maritalmente com uma pessoa sem o sacramento do matrimônio, perante a igreja, essa pessoa está vivendo uma união ilegítima e ela deve se abster da comunhão e da confissão. Também pessoas que nunca casaram, nunca se separaram, são solteiras, mas elas estão vivendo sem o sacramento do matrimônio, estão vivendo juntos, sem ter recebido o sacramento do matrimônio. Então essas pessoas também é aconselhável que não recebam a Eucaristia e nem façam o sacramento da confissão. Para elas poderem comungar, elas precisam receber o sacramento do matrimônio e ter tido também os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a crisma. Então, nesse sentido, essas pessoas não deveriam receber o sacramento da confissão. Eu já ouvi muita gente dizer, olha, o padre da minha paróquia me autorizou a receber a comunhão. E eu sempre costumo dizer assim, quem é que colocou a norma que uma pessoa em união ilegítima não pode receber a comunhão ou a confissão? Não foi o padre, isso é da igreja. E se foi a igreja, é a igreja que tem que dar essa permissão ou não. Se o ordinário local deu essa permissão, aí sim, ele tem o poder para isso. O ordinário local é o bispo, mas o padre não tem essa autoridade de dizer que a pessoa pode ou não pode. Quando as pessoas vem me perguntar, padre, eu posso comungar se ela está nessa condição? Eu explico como é que a igreja orienta nessas condições e digo para ela que ela consulte a sua consciência, mas nunca digo para ela, você pode comungar, eu te autorizo a comungar, porque essa lei não fui eu que coloquei. Quando é uma norma paroquial, que foi o padre que colocou, aí sim ele pode legislar sobre essa lei, que foi ele que colocou, né? Ele fez algumas proibições na paróquia, depois ele pode abolir essas proibições, ele tem autoridade para isso, porque foi ele que proibiu, ele que também vai abolir essa proibição. Mas no caso de normas da igreja, não, normas da igreja, quem tem autoridade é o Papa para fazer isso e os bispos com autorização da Santa Sé, somente dessa forma. Não pode a bel prazer fazendo com que as pessoas tenham procedimentos que não são procedimentos conforme a orientação da igreja. Agora, o sacramento da unção dos enfermos, todas as pessoas podem receber estando enferma ou para fazer uma cirurgia. Eu soube recentemente de um padre recém-ordenado
que negou a unção dos enfermos a uma pessoa enferma porque ela vivia uma união ilegítima. Isso é um absurdo, isso não existe, isso não é norma da igreja, isso não é orientação da igreja. Outra coisa também, proibir a comunhão de pessoas separadas. Se a pessoa está separada, mas ela não está vivendo com ninguém, ela pode comungar, ela pode receber a Eucaristia, não há proibição. A proibição se dá a partir do momento que ela vai contrair uma segunda união sem o sacramento. Mas se ela rompeu o sacramento, mas ela não está vivendo com ninguém maritalmente, ela pode receber a comunhão. Então, existem algumas orientações que precisam ficar claras e as pessoas acabam aí agindo de forma inadequada. Não vou entrar aqui nas razões das proibições e também nas fundamentações do Catecismo da Igreja, do Código de Direito Canônico e de outros documentos da Igreja, porque esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas você pode consultar o Catecismo da Igreja sobre isso, qual é a orientação da Igreja e outros documentos da Igreja. Eu lembro também que com o documento, a Exortação Apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco, houve algumas exceções no caso de comunhão de casais de segunda união. Então, umas exceções que tem que ser avaliada. Não está explicitamente lá no documento que eles todos podem, mas ele possibilitou que o bispo, o padre, acompanhando determinado casal, dependendo da situação daquela pessoa pode receber a comunhão. Mas esse também é um tema amplamente discutido, tem pessoas que não interpretam dessa maneira, então também não quero entrar aqui nessa questão para não gerar polêmica. Eu sei que às vezes vai aparecer comentário aí, mas aonde é que está escrito isso? Qual artigo, qual número? Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando lá no documento da Amoris Laetitia onde que tem essa abertura implícita, não está explícita, sobre essa possibilidade de casais de segunda união que vivem uma união estável há bastante tempo, são atuantes na igreja, poderem comungar e até serem padrinhos de sacramentos. Mas é um tema aí que é amplamente discutido. Até o presente momento, a igreja então orienta pessoas que vivem uma união ilegítima, ela não deve receber a comunhão, e pessoas também nessas condições não devem confessar. É um pouco isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Se você ainda ficou com dúvidas, pode deixar suas dúvidas aí embaixo e a gente volta a falar do tema em outra ocasião, em outro momento, esclarecendo as dúvidas relacionadas a essa temática. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.